Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 9 de fevereiro de 2023. Vamos lá, vamos falar de umas questões cruciais totalmente fora do paradigma vigente, tá? Seguinte, é, a partir do momento em que a pessoa ela adota ela estuda expansão de consciência, ela estuda como o universo funciona a fim de prosperar, evoluir da maneira correta, de maneira certa, é onde o básico ali é, né, o básico do saber de como o universo funciona é entender que existe a figura do propósito de vida, existe a questão crédito, a metáfora crédito-débito, ajudou, acredita, fez mal, alguém debita, né? Ajudou alguém, acredita, significa você fez ah, alguma coisa boa a alguém, você ajudou alguém, isso gera uma espécie de crédito, algo de bom irá acontecer com você. Se você fizer mal a alguém, algo de ruim irá acontecer a você. E por aí vai. Ou então, você fez algo de bom, vai acreditar aí algo de bom que já aconteceu com você, e você estava, entre aspas, devendo, você não fez nada de bom para ninguém, mas em razão do princípio da certeza, algo de bom aconteceu com você. Você está devendo. Aí você fez algo de bom para alguém, pagou. Claro que tem os seus devidos, né? Seus devidos, as suas devidas proporções. E se porventura não acontecesse nada de bom, se você fizesse nada de bom a ninguém durante um tempo e algo de bom aconteceu com você, o universo, teoria do caos, ela vai atuar para que algo de ruim aconteça com você para debitar uma doença, sei lá, um exemplo, uma doença, uma gripe, uma febre forte, né? Sempre proporcional aí a coisa boa que aconteceu. É por isso que a gente sempre afirma que ganhar na Mega Sena, por exemplo, é uma coisa que pode ser muito ruim às pessoas. Pode ser muito bom para quem tem uma mente sã, uma mente que entende isso que eu estou dizendo e vivencia isso. Aí, ok. Porque a partir do momento que ela ganhou um prêmio enorme na Mega Sena, ela vai saber que existe um crédito ali para ela ser paga. Se ela não pagar, ela vai perder o dinheiro todo, ainda vai, né? Perder o dinheiro todo, ainda vai ficar no prejuízo. Enfim, sem entrar nesses detalhes. Esse é o basicão, certo? Do universo. Então, e existe outros pontos básicos. Por exemplo, a pessoa ela deve acreditar, se ela confia nisso tudo que eu estou dizendo, acredita nisso, certo? Ela confia no universo, confia em Deus, né, o nosso único Criador, ela vai sempre vibrar em qual sentimento? Do amor. Então fica totalmente incongruente, por exemplo, uma pessoa que estuda esses nossos estudos e ela diz que as pessoas devem é justo, seria bacana, seria o correto seria as pessoas poderem andar armadas, por exemplo. Quem anda armado, está querendo o quê? Que ela Podia. está sinalizando. O que ela está. Gere isso ele conjunto dele. O que a pessoa que anda armada está sinalizando? Que é possível ela vir a dar o tiro em alguém. Certo? Que seja para se defender, que seja. Não importa. Se você perguntar para alguém, você gostaria de andar armado? A pessoa, não. Você pergunta, por quê? Ou você mesmo refletindo, você vai pensar, porque eu não seria capaz de dar um tiro em alguém. Ponto. Então, a pessoa que vibra nessas condições, ela não tem que vibrar, ela não tem que ser a favor desses tipos de comportamento. Por exemplo, porque fica incongruente, gente. Fica totalmente incongruente. A pessoa tem que ser congruente àquilo que ela estuda, senão tem um choque. Por exemplo, se uma pessoa ela faz algo de ruim, criminoso, vamos lá, um criminoso aí, pessoa que rouba, que assalta, que mata, estupra,
estupra criancinhas, que seja, for o que for, a pessoa cometeu um crime desse, o que o ativista quântico espera que ocorra? Que essa pessoa melhore. Ele não fica pensando em punição a ela. Esquece. A finalidade é sempre que essa pessoa se recupere. O ativista quântico, ele acredita na recuperação do ser humano. Essa é a vibração, que ela melhora. É claro, esse sentimento de raiva, quando tem um acontecimento desse, né, às vezes, estupro de uma criancinha, o sentimento de raiva vem, a primeira coisa que vem de forma automática, normal. Normal, todo mundo acaba sentindo. Mas, né, aquilo vem e passa. Esse sentimento deve vir e você deve, alojá-lo em si, de forma alguma. Ele vem e você deixa ir embora. E aí, né, entra no seu centro, entra no arquétipo do ativista quântico e entenda que aquele ser humano criminoso que cometeu esse crime bárbaro, que seja, ele deve se recuperar, ele deve evoluir. Até porque, né, para o bem da sociedade, o melhor é o quê? Ele se recuperar. Se o sentimento for, ele cometeu esse crime bárbaro, então ele deve se ferrar. Ou se ferrar significa punição. A punição não cabe a você e nem ao Criador dar. Porque o crédito e débito ele existe com uma única finalidade: educação. Fazer a pessoa aprender. É esta a finalidade. Se a pessoa ela pode cometer o pior erro que existe. Essa é a explicação do vaso chinês. Se ela se arrependeu de uma forma que é certo que ela nunca mais irá cometer aquele erro de novo, o vaso chinês está pago. O Hélio Couto tem um exemplo diferente. É claro, ele usa esse exemplo em palestras para pessoas que estão iniciando, né? Para entenderem a questão do crédito e débito, porque isso de entender que a pessoa deve aprender, isso é algo já mais profundo, por incrível que pareça. Tá? Então ele fala, o vaso chinês quebrou. Se a pessoa entrou na casa de alguém e quebrou o vaso chinês na casa dela, na sala dela, ela foi lá e pediu desculpas e a pessoa, ok, perdoou, não importa, o vaso chinês deve ser pago. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Se a pessoa ela se arrependeu de forma inconsciente, né, ao ponto que aquilo nunca mais irá acontecer, porque por mais que ela não tenha intenção de quebrar, foi sem querer. Se foi sem querer, ela agiu ou com uma imprudência, né, uma falta de cuidado, ou com uma negligência. Imprudência, né, negligência, uma falta de cuidado, ou uma imprudência, uma ação exagerada. Ela não teve intenção, mas ela pode se arrepender de ter sido negligente, pode se arrepender de ter sido imprudente. Resbalou no vaso, quebrou. E ela entendeu que esse resbalo poderia ter sido evitado. Porque por mais que foi sem intenção, existe um prejuízo ali. Existe. Aquilo ali, no universo, é gerado um débito. Mas se ela, nossa, eu não queria isso, e ela se arrependeu do comportamento negligente, se arrependeu do comportamento imprudente, imprudente é uma ação, e negligência é uma omissão. Uma omissão pela qual algo de ruim aconteceu. E a imprudência é uma ação pela qual ocorreu algo que ela não queria. Certo? Se ela se arrependeu da negligência, da imprudência, esse fato dela ter quebrado um vaso chinês, ter resbalado um vaso chinês e o vaso chinês ter caído, não iria acontecer. Então as pessoas tendem, porque isso é mais profundo, tá? Mas aqui todo mundo, ao mesmo tempo que é profundo, é simples, é muito simples. Então, moral da história, onde nós queremos chegar, que o sentimento de raiva emanado a alguém por ter feito algo de ruim não deve existir. Vai vir automaticamente e você deve deixar este sentimento ir embora. Deixa ele ir embora. Não agregue-o em seu campo.
Então entenda, se um criminoso fez algo de ruim, seu pensamento é que essa pessoa, o foco é educá-la, o foco é fazer ela entender que esse comportamento é errado, para que ela nunca mais cometa este crime. Isso é o melhor para a pessoa, isso é melhor para a sociedade, para a coletividade. E é o que o universo quer. Isso é o que o universo quer. Então, isso, por exemplo, aquela velha frase, bandido bom é bandido morto. Isso não é um comportamento que um ativista quântico deve ter. Se veio de forma automática, beleza, mas ele lembrou, teve, afasta, deixa ele de fora. Isso eu estou falando, isso você pode vislumbrar em situações micros do seu dia a dia, pequenas situações do seu dia a dia, pequenos comportamentos com desvio de caráter, por exemplo, que você percebe. Você deve entender que aquela pessoa, o ideal é ela melhorar, você não deve emanar sentimento negativo a ela. Vem automaticamente, mas de forma, quando você perceber que o sentimento negativo veio, você, retire-o de você. Alguém quer fazer alguma pergunta relacionada a isso que eu falei? Porque vamos aprofundar. Vamos aprofundar. Minha cachorra. Igor. Kika, por favor. Kika, saia. Kika, Kika, vai lá. Vai lá. Agora não pode. Minha cachorra invadiu aqui. Vai lá, Kika. Não pode. Aqui agora não dá. Ai não, Kikinha, vai lá. Tá? Se vier o outro. Aqui quer virar lá, tá pequeno. Se vier o pitbull grandão, aí danou. Vai lá. Alguém deixou a porta aberta lá fora. Vai lá, Kika. Vai. Vai. Isso. Igor, Pode perguntar, querida. boa noite, Igor. Boa noite a todos. Boa noite. No caso, a pessoa, quando fica acumulando esse sentimento de raiva que você falou, né? No caso, ela vai gerar débitos, não é isso? Sim. E aí vai criar antimatéria e ela pode até adoecer, né? Ou ter problemas de saúde, ou Sim, com outros problemas em certeza. geral, né? Várias coisas podem acontecer, porque é algo ruim. A partir do momento que ela emanar raiva, ela vai atrair raiva. E a raiva é um sentimento negativo que pode causar vários malefícios, né? Entendi, Igor. Igor, depois eu queria fazer uma observação, assim, em relação ao que eu estou estudando no direito, né? Porque tem tudo a ver com o que você falou. A gente vê que a prisão preventiva no direito penal é vista como a última opção, porque o que se busca é justamente tentar fazer com que o infrator ele se arrependa do erro dele. É a mesma coisa no direito empresarial, que antes era Ninguém a entende favor de de direito quando... aqui. Ninguém vai entender de direito, Rita. Se eu trazendo esses exemplos, as pessoas não estão entendendo nada. Certo? Tá bom, então depois eu falo com você no Tá privado, bom? viu? Que é bem interessante. Sim. Tem tudo a ver E, com o que você falou. Cristiane, gratidão aí por ter me mostrado aí a Zenilda ter levantado o dedo, tá? Que eu não tinha percebido, você mostrou. Obrigado. Mas alguém quer tirar alguma dúvida? Obrigada, Igor. Valeu, Rita. Isso Ô, Igor, da Cristiane foi antes de iniciar a gravação, tá? Quem está assistindo a gravação não vai entender. Pode perguntar, Igor? isso. Pode perguntar. Você poderia dar uns exemplos de como a gente pode estar fazendo ajuda? Porque as outras pessoas assistindo a live vai pensar, se eu receber uma ajuda muito grande e não tiver crédito nenhum, aí vou ter um débito, às vezes pode vir uma doença, pode vir uma parada assim do tipo, e aí pode fazer que a pessoa automaticamente não receba uma ajuda para não criar esse débito. Então, você poderia dar algum exemplo aí de como fazer ajuda? Vamos lá. Boa pergunta, Igor. Gratidão pela pergunta. Por exemplo, quando se a pessoa mora num prédio, ela vai sair para trabalhar e ela dá um bom dia, mas pro porteiro do prédio, mas é um bom dia, que é aquele bom dia mesmo, em que a pessoa enviou uma energia de bom dia para a pessoa, e isso já é uma ajuda. Já é uma ajuda. Falar com
um morador de rua, todo mundo ignora o morador de rua. E a pessoa vai lá e fala com ele, tratando ele de igual para igual, como se fosse um ser humano, que as pessoas fazem isso, elas tratam um morador de rua como se fosse um lixo, né? Dá um bom dia, opa, tudo bem com você? Conversa, se você quer saber onde é que fica o endereço, pergunta para o morador de rua se ele sabe onde é que fica o endereço. Uma vez, a pessoa estava num estado louco assim na rua. A pessoa, o ser humano, é muito engraçado isso, né? O morador de rua ele é tão ignorado por todo mundo, que ele pode acabar criando um mundo só dele. Né? O ego pode fazer isso, acaba criando um mundo só dele, né? Para ele fazer valer o porquê que ninguém fala com ele. E aí tinha uma mulher, né? Falando, né? Totalmente no mundo dela, totalmente, entre aspas, louca, como todo mundo fala. Falando coisas, né, não tinha nada a ver, sem sentido, como se tivesse outras pessoas ao seu lado, com ela conversando. E aí eu parei tirando, pô, querida, você sabe onde é que fica, não sei o que, uma rua X? E ela parou e falou com uma pessoa absolutamente normal, naqueles segundos. Puf! Ô, meu filho, essa rua aqui fica não sei onde ali, você vai por aqui, vira aqui, isso aqui. Aí eu falei, obrigado. Ela, pô, obrigado. Riu pra mim. E aí eu saí, aí ela voltou pro mundo dela. Então, eu estou dando este exemplo para que seja percebido o quão é importante, né, dar atenção às pessoas consideradas os famosos. Tem um livro que usa a palavra pequeno, né? É um sentido pejorativo, mas para que seja entendido, as pessoas que são vistas como menores do que ela. Vamos supor, se a pessoa. Já falei sobre isso aqui na live, mas é importante ser falado novamente. A gente está na segunda gravação, né? Já está, né? Só para lembrar. Não estamos no inteirinho, não, né? Não, estamos na gravação, na segunda gravação. Um exemplo, se a pessoa trabalha numa empresa, ela é gerente, tem um cargo de gerente lá, chefe de divisão da empresa. Acima dela tem chefe de departamento, tem gerente geral, diretores, presidente, por aí vai. Não, e acho que ficou por aí. E abaixo tem chefe de seção, tem assistente, tem administradores, tem office boy, tem a pessoa que gera chefe, tem faxineiro, tem a pessoa que, né, fica no elevador, o manobrista. Essas pessoas que estão, entre aspas, abaixo, então seriam os pequenos. Não são pequenos, tá? Só uma nomenclatura aí. Né? Até é feio falar isso, mas a pessoa deve se preocupar em tratar muito bem elas, porque as que estão acima, de forma natural, ela já vai tratar bem. Que seja bajulando, que não é o ideal, tá? Mas essas pequenas são pessoas que, a princípio, não iriam agregar em nada na vida da pessoa, a princípio, tá? Mas ela pensa que não agrega, mas que agrega sim. Ela deve focar nelas e tratar bem todo mundo. É porque essas têm a tendência a pessoa ignorar. E ninguém acha que faz isso, e todo mundo faz. É incrível isso aí. Eu acho incrível. As pessoas já acreditam que tratam todo mundo igual. Se a pessoa acha isso, ela já está errada. Logo de cara. Já está errada. A natureza do ser humano é tratar as pessoas de acordo com uma sensação de poder, a sensação de benefício que o outro pode vir a dar a ela. Vou dar um exemplo. Se alguém faz um favor para você, ou você depende de um favor futuro de alguém, e essa pessoa te pede algo, você vai fazer esse algo para ela. Porque você tem interesse, porque você depende de algo futuro dela. Um favor futuro dela. Então, você vai tratar ela assim. Por quê? Porque é do seu interesse. E se você tratar a pessoa bem, independente dela ser benéfica a você ou não, aí você chegou numa maestria. E isso é quando o Igor perguntou o que seria o ajudar, isso seria o top. Isso faz a pessoa ser esse hábito faz a pessoa estar gerando créditos todo dia, diariamente. Assim, ó, esse é o top.
Esse é o top para gerar crédito, para ajudar. Tratar todo mundo de igual para igual. Tratar todo mundo de igual para igual. Esse é o top. Vou dar um exemplo aqui na mentoria, por exemplo, quando a pessoa está na mentoria, ela fala comigo de uma forma. Aí, muitas, não são todas não, né? A partir do momento que a pessoa sai da mentoria, se ela vislumbra que não tem mais, que eu não posso agregar mais nada na vida dela, eu nem me lembro de um caso desse. Até tem. Se ela acha que eu não vou mais agregar, ela começa a tratar diferente, né? Não é a mesma coisa. Agora, se ela é da mentoria, mas ela entende que isso, gente, que alguém pode agregar algo na vida dela, todo mundo pode agregar, tá? É aí que a pessoa se engana, mas se ela visualiza que eu posso agregar ainda algo na vida dela, só que ela só da mentoria, ela vai me tratar bem? Vai tratar bem. As pessoas são assim. E logo no primeiro contato, elas tratam de acordo com a sensação de poder que as pessoas emanam, tá? Então, se você quiser que as pessoas lhe tratam bem, você, né, chegar emanando poder, se você chegar na energia de Zeus, por exemplo, você vai ser tratado super bem. Isso, é só você fazer o teste, né? Na energia de Zeus, uma linguagem corporal alfa, né, bem vestido, né, apresentável e tudo mais, falando com firmeza, com autoconfiança, né, confiante em si, confiante no seu taco. E humilde, ao mesmo tempo humilde, sem egocentrismo. Unir isso à humildade. Aí, nossa, aí. Mas respondendo de forma direta ao Igor, o que as pessoas podem fazer para ajudar? Isso, tratar, focar em tratar, prestar atenção em como se trata as pessoas consideradas pequenas, os pequenos leis, uma condição inferior, hierárquica, de cultura, de financeira a ela, e tratá-las bem, como se elas fossem pessoas que futuramente poderiam dar muito benefício a ela. Pronto. Isso é o top. De forma as pessoas não conseguem captar isso que eu estou dizendo. É complicado, parece simples, mas é muito no dia a dia, na prática, é complicado, né? Porque existe uma automação, existe um comportamento automático que tem na sua mente de tratar as pessoas. E para você quebrar essa coisa automática, não é fácil assim, não. Existe a mente humana é toda ela funciona de uma forma automática muito grande. As pessoas acordam, sai pelo mesmo lado da cama, vai no banheiro, volta, toma um café. Tem todo como se fosse um ritual, né? Pisa sempre com o pé esquerdo ou com o pé direito. Sai sempre de casa com o pé direito ou com o pé esquerdo. Se você reparar, você vai ver só. As coisas que você nem percebe acontecem. Usam sempre os mesmos caminhos para ir para os lugares. E por aí vai. Então, para você quebrar Estou falando que isso é certo ou errado. Você quebrar essa automação na sua vida, isso é excelente, tá? Verdade é essa. E se você captar, né, a forma que você trata as pessoas, e esse tratamento está dentro de uma automação e você muda isso, focando nessas pessoas consideradas, entre aspas, pequenas, que de pequenas não tem nada, mas vamos assim chamar, que não existe pessoa pequena, pessoa grande, né? Assim, falando de uma forma quântica, de se dizendo. Mas na Matrix tem, né? Não vamos ser hipócritas. Então, você perceber e você mudar e tratá-las bem, nossa, eu já falei isso várias vezes na mentoria. E se eu for chamar uma pessoa aqui e perguntar se ela trata todo mundo igual, ela vai dizer que sim, e vai dar exemplo, isso, disso, daquilo. Certo? Enfim, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Então, é o seguinte. Esse planeta Terra,
aqui, planeta Terra, a terceira dimensão, ele foi descoberto muitos anos atrás, né, por seres de outros planetas que fizeram incursão, chegaram aqui e acharam todas as matérias-primas que aqui existem. Isso muito tempo atrás, muito. Bota. Alguém viu o Avatar? Mais ou menos aí o que ocorreu no Avatar. O filme Avatar tem bem parecido. Se vocês forem assistir o filme e forem ver palestras, a live que eu explico isso, ou uma live que o professor Helio Couto, ele explica isso também. O nome da live dele é Autossabotagem e Somatização, ou Somatização e Autossabotagem. Ou uma live que eu explico também, que eu explico de uma forma, ou explico com outras palavras, de forma menos, né, complexa. Você vai perceber que o filme Avatar é muito bem parecido. É o padrão ali. Tem diversos outros detalhes. Tem uma continuação, é claro. O Avatar só mostraria o início ali. O filme Avatar mostraria o início. Avatar 1, tá? O 2 eu nem assisti. Tem um segundo Avatar aí acontecendo. Quero assistir. Então, o nosso paradigma da Matrix, ou seja, o conjunto de crenças centrais do planeta, que tem no planeta inteiro, foi uma crença estabelecida por esta civilização, por estes seres. Eles estabeleceram. E é um paradigma vigente, é um paradigma errado. Mas eles estabeleceram aqui esse paradigma. Vários paradigmas. Qual paradigma, Igor? Qual? De forma bem clara, para entender. O paradigma pelo qual a pessoa não sabe que existe esse conceito, essa, entre aspas, metáfora do crédito e débito, a lei da atração, a que se faz, a que se paga, entre aspas, falando, né? O que a pessoa emana, ela atrai. O conceito de campo eletromagnético, todo mundo é um campo eletromagnético. Emanou, atraiu. Ajudou, atrai ajuda. Fez mal, atrai coisa ruim. Por aí vai. Esse conceito não foi estabelecido, foi outro. O conceito diverso disso. Foi estabelecido a lei de Talião, a lei do mais forte. Certo? Não foi o paradigma de John Nash. Então, que é o paradigma da cooperação, o John Nash. Pelo contrário, não foi o paradigma da competição. Esse foi estabelecido. Que não existe isso de ajudou, de emanou, atraiu. Né? Não é esse paradigma do que que diz que o que a gente emana atrai, esse é o vigente no planeta? Não, de forma alguma. É o da competição, não da cooperação. Então, com o tempo, esses seres, eles entenderam que isso que eles fizeram aqui é errado, foi errado. Por quê? Porque a partir do momento que eles estabeleceram esse paradigma aqui, tudo de ruim que acontece aqui vai para eles, volta neles. Então, iniciou-se um movimento a fim de mudar isso aí. Iniciou-se o movimento. Em 2012 para cá pegou força isso aí. Então, por exemplo, os poderosos, né, aqui do planeta Terra, os filhos dos poderosos, eles já estão nascendo com mentes diferentes dos pais. Um pensamento em prol da cooperação e não em prol da competição. Porque os poderosos, eles têm somente o paradigma que esses seres estabeleceram, que é o paradigma da competição. Lei de Talião, lei do mais forte. E os poderosos são os mais fortes. Então os filhos deles estão mudando essa mentalidade, certo? Junto a isso, o ativista quântico tem que ir nessa maré também. E tem alguns pontos aí muito importantes. Um é crucial.
eu passei muito tempo atrás aqui, estou falando novamente, que é o perdão, perdoar os seres, né, esses seres alienígenas, seres de outro planeta que chegaram aqui, né? Não tem aquelas famosas pirâmides do Egito, toda aquela história ali e tudo mais, falando que foram os alienígenas que fizeram algumas pirâmides. Enfim, os seres que chegaram aqui e que até hoje pegam riqueza, né, do planeta Terra e enviam para lá, sem se aprofundar nisso, né, e eles estão mudando, né, mudando o pensamento, querendo preservar. Por que vocês acham que toda essa ideia de essa preocupação com o gelo sendo derretido, preocupação com a selva amazônica, tudo isso tem força também extra planeta, tá? Existe uma responsabilidade em prol deles, né, com esse planeta aqui. Então, cabe também aos seres humanos, principalmente os ativistas quânticos, entenderem isso e emanarem, né, entrarem nessa onda. E um ponto muito bom, interessante, importante se fazer, é o perdão. Os seres aqui dessa terceira dimensão, nós, eu, você, todo mundo, perdoar esses seres por eles terem, né, implementado um paradigma diferente do que deveria ser o correto. E assim, só para ficar claro, o paradigma que esses seres colocaram aqui no planeta Terra nada mais é do que, na época, o paradigma que era do planeta deles. Foi só uma transferência de paradigma. Logo, qual é a cereja do bolo aí? Algumas pessoas já captaram. Além de perdoá-los, isso é muito importante, você, os perdoando, você atrai perdão de pontos grandes correlatos para você. Você ganha muitos créditos nesse sentido. Qual a cereja do bolo aí? Você não ser uma pessoa que também implanta esse paradigma para as pessoas, seja para os seus filhos, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia. Você não implanta, porque a partir do momento que você passa esse paradigma para os seus filhos, por exemplo, você está perpetuando isso aí. Você vai na mesma energia. E a partir do momento que você muda isso, não digo que você muda, você procura mudar, você procura mostrar um paradigma diferente, ou seja, esse paradigma. Que paradigma, Igor? Emanou, tudo aquilo que você emana, você atrai. Ponto, é isso. A partir disso, emanar amor, emanar alegria, atrai amor, atrai alegria. Emana gratidão, atrai gratidão. Emana gratidão para aquilo que você realmente é grato e aquilo que você deve ser grato. Você vai emanar gratidão também sincera. Compreende? Você passando isso para as pessoas, para os seus filhos, principalmente quem tem filho, pelo menos tentar, tá? Tentar. Você não tem a obrigação de ser 100% eficaz, porque depende também da pessoa que está escutando. É claro que, se é um filho que ainda vai nascer, certo, Rita? Você que vai ter filho. Aí já gera uma obrigação. Já gera uma obrigação, porque o pai e a mãe têm como diz o ditado, a faca e o queijo na mão. Se a criança está nascendo, tá? Mas ainda assim não é 100%, tá? Mas 99,9%. Nada é 100%. Nada se é criança, se é o seu filho já, né, já foi criado, já tem seus 20, 25, 30, 40 anos, seja. Já fica mais difícil, mas você tem esta, entre aspas, digo obrigação, a palavra meio, mas você tem essa meta a ser conquistada. E não só com os filhos, tá? Com as pessoas ao seu redor, de alguma forma se passando isso. Nos seus comentários, por exemplo.
Por exemplo, muitas pessoas fazem comentários querendo concordar com o que a outra pessoa fala. Por exemplo, se a pessoa fala, o político é tudo corrupto, aí você chega e fala, realmente, todo político é corrupto. Isso é mentira, todo político não é corrupto, está fazendo uma injustiça. Muitos políticos honestos. Muitos honestos. Aí você fala, não acho todo político corrupto. Ou fica calado. Agora, você concordar só por concordar? Não. As pessoas têm essa tendência, querer concordar para ter sintonia, concordar por concordar só para criar uma sintonia, para não ir contra. Tá? Então fica calado, no mínimo. O ideal é falar, não acho isso não acho isso não. Concordo com isso não. Para você não colocar força nesse paradigma errado. Nesse caso, por exemplo, a pessoa fica falando mal dos outros por falar por falar, né? Por que ela fala mal? Todo político é corrupto. Isso é mentira. Por que ela fala isso? Porque está desiludida? Não, isso é crença limitante, isso é inveja, isso é crença limitante com dinheiro, isso é inveja, isso é um monte de coisa. Não é nada de desilusão por causa das noites, nada disso, é inveja. As pessoas devem parar de se enganar. E aí, o perdão. Perdoar os seres que, por eles terem colocado esse paradigma aqui. E aí, principalmente, existe uma tendência enorme dos seres humanos quererem implantar esse paradigma errado em outros planetas. Só que isso é algo, né, é algo que a nossa geração não vai pegar de forma firme. Isso já existe, tá? Mas é claro que isso aí não vem à tona ainda. Isso aí é algo bem escondido. Mas, caso você tenha alguma noção sobre isso, sobretudo quando, né, dorme e vai para o astral, isso é muito visto, então você deve agir de forma contrária. Estou falando isso porque vai ter uns dois ou três aí que vai entender o que eu estou dizendo, tá? Então só por causa disso. Mas para todo mundo. Então, é esse ponto. Ficou claro? Ficou confuso? Pode perguntar, tá? Eu pergunto mesmo se ficou claro, se ficou confuso. Não é por falta de confiança de como eu expliquei, é porque esse assunto realmente ele pode trazer confusões assim na hora dele ser compreendido. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Igor, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, uma das forças do universo é o eletromagnetismo, certo? Certo. Então, assim, o universo não quer saber se eu sei que o que eu fiz foi certo ou errado. O que eu emanar, automaticamente eu atraio, não é isso? Peraí, calma aí. O universo não quer saber que o que você fez é certo ou errado? Como assim? O que eu fiz, eu vou atrair de volta, independente de ser bom ou ruim. Até aí, tá certo? Sim. Uhum. O que eu não entendo muito bem a forma que Porque isso, você só um explica. detalhe. Isso que você falou, Uhum. o universo não quer saber se isso é certo ou errado. Você está invertendo as coisas, né? Eu acho que você está invertendo as coisas. O certo e o Hum. errado para o universo é um. A pessoa é que deturpa. O universo, o que é certo Foi e isso que errado. eu quis dizer. Ah, tá. Eu expliquei de forma errada. Tá. É que eu não entendo a forma que você explica, por exemplo, quando você citou o vaso chinês. Uhum. Você disse que, vamos supor, eu quebrei um vaso Vamos lá. chinês. Aí eu arrependo genuinamente. Tá. Só que, Só que, independente de eu. pode falar. Pode falar. Pode falar. Independente de eu ter arrependido ou não, eu quebrei, certo? Uhum. O arrependimento é para que eu não quebre novamente, ou não. Eu não entendi a forma que você explica, eu entendo de outra Vamos forma. lá. Vamos ficar. Porque é confuso mesmo isso aí. Vamos lá. Uhum. A partir do momento que a pessoa entrou na casa, você entra na casa de uma amiga e você derrubou
um vaso sem querer. Você não pegou o vaso e tacou no chão. Sem querer, você esbarrou no Uhum. vaso caiu. Certo? Puf. Hum. Bom, qual é o ser humano que derruba um vaso sem querer, que não vai se arrepender de ter quebrado o vaso? Acho que nenhum, né? Todo mundo em sã Até eu consciência, entendi. né? Certo? Uhum. Beleza. Agora, a questão não é se arrepender de ter quebrado o vaso. A questão é se arrepender do motivo que fez ela ter quebrado o vaso. Senão não adianta nada. Mas não foi sem querer? Sem querer, Até mas por que, então, seu exemplo? mas por que que foi sem querer? Porque ela agiu de que forma? Negligente ou imprudente. Aí, num caso desse. Tá. Então, vamos lá. Então, a pessoa não. É, O arrependimento da negligência, o arrependimento da imprudência é que resolve. Se arrepender de ter quebrado vasos, não muda nada. Todo mundo vai se arrepender de ter quebrado vaso. Agora, quero ver se arrepender de ter agido de forma imprudente, negligente. Ou é a mesma coisa, a pessoa. uhum. Ver se eu dou uma ilustrada para melhorar a compreensão. A pessoa que bebe, dirige e atropela alguém. A pessoa, Uhum. nossa, ela vai se arrepender de ter atropelado a pessoa. A pessoa atropelou sem querer. Todo mundo que atropelou alguém sem querer, e aí a pessoa vai presa, não sei o quê, a pessoa, ela não vai se arrepender de ter atropelado? Claro que vai. Só que o arrependimento deve ser do quê? De ter bebido. Porque o fato dela ter bebido e dirigido que fez ela atropelar alguém. Não é o Eu atropelar entendi. alguém. Não é o atropelar alguém, é a origem ali. Certo? E quando é explicada a questão do vaso chinês, as pessoas não têm essa compreensão. Porque se arrepender de ter Mas quebrado, eu não estou todo dando mundo vai ter aval se para fazer arrependido. as coisas Todo, erradas. todo mundo vai ter se arrependido. Oi? Desculpa, eu te interrompi, pode Pode falar. terminar. Eu não vou estar dando aval para os meus erros, por exemplo. Eu sei que se eu me arrepender genuinamente, está tudo ok com o universo. Então, eu posso fazer o mal que depois lá na frente eu me arrependa. É isso que eu estou entendendo. Porque, tipo assim, eu Uhum. compreendo. Não, mas aí você não teria esse. Vamos lá. Esse arrependimento genuíno é no inconsciente, não é consciente. Arrependimento inconsciente. Não basta a pessoa conscientemente estar arrependida. É algo inconsciente. Muda uma crença. Porque quando se arrepende de forma inconsciente, uma crença é mudada, um comportamento é mudado. E aí, se o comportamento é mudado, aquilo nunca mais vai acontecer. Porque mudou a crença. Uhum, Mudou a crença. Porque entendi. lê de engano quem acha que está com o celular aqui, que está olhando aqui, o celular caiu e caiu sem querer. Caiu sem querer consciente, mas de forma inconsciente, a mente fez o celular cair, tá? Lê de engano quem acha que coincidências existem. Deu lê de engano. 0,001% de coincidências a existirem. A probabilidade é muito pequena. Tá? Então, Entendi que você. Uhum. É porque, assim, o que eu penso? De boas intenções, o inferno tá cheio. Então, assim, independente de eu ter quebrado sem querer, eu gerei com uma antimatéria aí. Não gerei? então, mas E eu, e aí eu que tá. tenho que fazer esse equilíbrio. De boas intenções, o inverno tá cheio. É isso aí, boas intenções. Não adianta a pessoa ter boas intenções. Não adianta. Tem que ser mudado na origem. A pessoa que quebrou o vaso chinês, se ela se Uhum. arrependeu conscientemente, ela tá de boa intenção, isso aí não é nada. Boas intenções, o universo tá cheio. Agora, se ela mudou, né, a origem Uhum. ali, né, a origem, ou seja, se ela garantiu que ela nunca mais vai cometer aquele erro, tá certo. Ela Uhum. nunca mais vai cometer aquele erro, não existe motivo nenhum para que aquilo ali seja punido. Se a pessoa não mudar esse pensamento que você está, a pessoa vai ter um entendimento que existe um Deus que pune. Exatamente isso. Não, E isso está errado. posso só terminar? Pode terminar. Mas independente, compreendi o que você está explicando. Só que independente disso tudo, eu gerei uma contramatéria ali. E eu não tenho o universo não vai fazer o equilíbrio disso, os devidos ajustes para isso?
Porque olha só, deixa eu entender, deixa eu te explicar uma coisa. Isso da pessoa se arrepender de forma inconsciente, é uma coisa, é algo raro. É por isso que o Hélio Couto nem entra, né? É porque é algo raro. Algo raro, a pessoa se arrepender de forma inconsciente. O próprio nome fala, o próprio nome diz inconsciência. A pessoa se arrepende sem ter consciência. É muito raro isso acontecer, raríssimo, certo? Raríssimo. Né? Então, é por isso que isso é difícil as pessoas entenderem. Mas não quer dizer que seja raríssimo, que se a pessoa ter esse conhecimento que eu estou dizendo aqui, se ela entender realmente, ela muda. Ela começa a arrepender de forma inconsciente, ela muda, vai mudando o paradigma, vai mudando, vai ter que entender o que eu estou dizendo. Tá? É por isso Mas aí que... eu vou entender conscientemente para depois mandar para o meu inconsciente, né? Sim, sim. Entender conscientemente e a partir daí, de forma inconsciente, for entendido. Porque isso de que não faz sentido nenhum a pessoa fazer algo de ruim, mas se arrepender ao ponto de que é certo de aquilo é algo de ruim, ela nunca mais vai se repetir, é certo. Nunca mais aquilo vai se repetir. Não existe lógica nenhuma aquela pessoa responder por isso. Não tem lógica nenhuma. Dentro do, né? Dentro daí dessa... Mas e o eletromagnetismo? O que tem o A minha eletromagnetismo? dúvida é essa. Então, mas olha só, vamos lá. O eletromagnetismo é a partir do que a pessoa emana. Ela quebrou, emanou, tá? Ela atraiu um Entendi. débito, enquanto ela não se arrependeu. No que ela se arrependeu, esse arrependimento gera uma energia que também está dentro do eletromagnetismo, Ah, tá. Verdade. certo? Certo. Não Obrigada, é, Igor. não é só a questão, tudo é eletromagnetismo. A partir do momento que ela teve um arrependimento inconsciente, isso também gerou, né? Qual é a energia mais poderosa aí? O que vai, né? Porque também foi quando ela se arrependeu de forma inconsciente, é gerado um crédito muito grande. Porque isso é uma educação. Isso serve de exemplo para outras pessoas e por aí vai, várias coisas interligadas, né? Mas essa dúvida sua é bem peculiar, é bem pertinente essa dúvida que você trouxe, tá, querida? Muito, muito bom. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas não estavam compreendendo. E talvez ainda não, mas é normal, tá bom? Mais alguém quer, Obrigada. mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não, eu vou encerrar a live. Vou fazer pelo menos uma prática, tá? Eu vou encerrar aqui, vou encerrar essa gravação aqui, tá? E fiquem aí, que eu vou, né? Quem está na mentoria aqui ao vivo, fiquem aí, que eu vou fazer duas práticas online poderosas aqui. Então, agradeço aí a presença de todos e avante.